O som do metal batendo no metal ecoava pela rua silenciosa. Clank, clank. Pausa. Marcos limpou o suor e a graxa da testa com as costas da mão, deixando um rastro de sujeira. Eram 2 da tarde de um sábado, e ele estava onde passava a maior parte dos seus dias, debaixo de sua velha caminhonete F1000, tentando consertar um vazamento de óleo que parecia impossível. Marcos era um pai solteiro, um homem de 38 anos que a vida tinha atingido com força. Viúvo com um filho de 8 anos para criar, ele era o mecânico do bairro. Um homem bom, quieto, que vivia coberto de graxa e que mal tinha dinheiro para pagar as próprias contas, muito menos para consertar o buraco no telhado da sua pequena garagem. Para a maioria dos vizinhos melhores da rua de cima, ele era o fracassado, o homem sujo cujo caminhão velho enfeava a vizinhança. Ele estava prestes a bater com a chave inglesa de novo quando ouviu. Não foi um barulho, foi um grito. "Socorro, ajuda, por favor!" Era a voz de uma criança, fina, desesperada. Marcos deslizou de debaixo do caminhão, o corpo todo dolorido. "Léo!" ele gritou, pensando no próprio filho. Mas Léo estava na casa do vizinho. "Ajuda! Ela!" Ele se levantou, e foi quando ele as viu, correndo pela rua, descalças, vindo da casa de esquina, a casa mais arrumada da rua. Eram as gêmeas, Lia e Sara. 2 garotinhas de 7 anos idênticas, com os cabelos loiros bagunçados e os olhos azuis arregalados de pânico. Elas corriam na direção dele, o homem sujo, o homem que o tio delas, um homem rico chamado Ricardo, tinha dito para elas nunca, jamais conversarem. Ei, o que foi? O que aconteceu?" Marcos correu ao encontro delas, o coração na boca. As 2 meninas bateram contra as pernas dele, agarrando seu macacão sujo de graxa, soluçando tão forte que mal conseguiam respirar. "É a mamãe!" gritou Lia. Ela não, tentou Sara. Elas disseram juntas num grito que gelou o sangue de Marcos. "Mamãe não acorda!" Marcos não fez perguntas. Ele não pensou. A mãe delas. Ele sabia quem era a mãe delas. Era Ana, a professora Ana, como todas as crianças do bairro a chamavam. A professora solteira do 3º ano da escola municipal. A mulher gentil que sempre lhe dava bom dia com um sorriso, mesmo quando ele estava coberto de sujeira. A mulher que o tio rico das meninas, Ricardo, vivia humilhando, dizendo que ela era uma mãe solteira fracassada, que não sabia se dar ao respeito. "Onde ela está?" ele gritou. Na cozinha, no chão", soluçou Lia. Marcos não esperou. Ele saiu em disparada. Ele era um homem grande, mas correu mais rápido do que jamais correu na vida. Ele saltou a cerca baixa da casa de Ana, atravessou o jardim bem cuidado e arrombou a porta da frente, que estava apenas encostada. "Ana, professora Ana!" ele gritou. A casa estava silenciosa, limpa, cheirava a livros e canela. E lá estava ela, caída no chão da cozinha, pálida, os lábios azulados, um copo de água quebrado ao seu lado. Ele correu até ela, seus dedos sujos de graxa procurando o pulso. "Ana, fale comigo!" Ela não respondeu. Estava gelada, e a respiração era quase inexistente. Marcos olhou para o rosto da mulher que ele admirava em silêncio há tanto tempo. A professora, a heroína do bairro, que ela estava morrendo. As 2 meninas entraram chorando e agarraram suas pernas. Ela morreu, moço?" "Não", ele disse, com uma autoridade que nem sabia que tinha. "Ela não vai morrer. Não hoje." Ele pegou o celular no bolso, discou para a emergência com os dedos trêmulos, e enquanto ouvia o telefone chamar, ele olhou ao redor. O que teria acontecido? Um ataque? Um acidente? O que ele não sabia era que a verdade era muito mais complicada. E o que aconteceu depois, naquelas próximas horas, mudaria a vida de todos eles para sempre. Essa é uma história sobre heróis inesperados, sobre como o homem que todos desprezavam se tornou o único que podia salvar a mulher que todos amavam. Se você acredita que a verdadeira força não está no terno, mas no coração, já deixa o seu like com força e se inscreve aqui no canal. E por favor, me conta de qual cidade ou estado você está assistindo a essa história. Eu leio todos os comentários. A ambulância levou Ana, os paramédicos trabalhando freneticamente. Marcos, coberto de graxa e agora com o coração na mão, teve que ficar para trás. A polícia chegou rápido, atraída pela chamada de emergência, e Marcos teve que explicar o que aconteceu.
Mas mais importante, ele agora tinha 3 crianças para cuidar. Seu filho, Léo, de 8 anos, e as 2 meninas gêmeas, Lia e Sara, que se recusavam a largar as pernas da calça suja dele. Elas não choravam mais. Estavam em estado de choque. Para entender o que derrubou a professora Ana, você precisava entender quem ela era. Ana não era só a mãe das gêmeas. Ela era o centro daquele bairro. Viúva há 5 anos, ela tinha pegado a dor de perder o marido e a transformado em uma missão. Ela era a Prof. Ana. Ela era a mulher que, sozinha, reabriu a velha escola primária do bairro, a Escola Girassol, que a prefeitura tinha fechado por falta de verba. Ela era a diretora, a professora do 1º ao 5º ano, a faxineira e a cozinheira. Marcos, o mecânico, sabia disso. Ele, também viúvo, observava aquela mulher há anos. Ele era o oposto dela. Onde Ana era luz e conversa, Marcos era silêncio e sombra. Ele via o Uno 98 dela passar por sua garagem às 6 da manhã. Ele a via voltar às 8 da noite, exausta, mas sempre com um sorriso para as filhas. O filho dele, Léo, estudava na Escola Girassol. Marcos sabia que Ana, muitas vezes, tirava do próprio bolso, um bolso que ele sabia que estava quase sempre vazio, para comprar leite e pão para as crianças que chegavam de estômago vazio. Ela era o tipo de heroína que não usa capa. Mas toda heroína tem um vilão, e o de Ana era da própria família, Ricardo, o ex-cunhado de Ana, irmão do seu falecido marido. Ricardo era um homem rico, um investidor imobiliário que vivia no bairro Nobre, do outro lado da cidade. Ele odiava Ana. Ele odiava tudo o que ela representava. Ele achava que o irmão dele, um homem simples e bom, tinha desperdiçado a vida ao se casar com uma professorinha idealista e viver num bairro pobre. Quando o irmão morreu, Ricardo viu sua chance de corrigir o erro da família. O prédio da Escola Girassol, onde Ana dava aula, estava construído em um terreno que, tecnicamente, ainda pertencia à família. E Ricardo queria aquele terreno. Valia milhões. Ele queria demoli-lo e construir um prédio de apartamentos de luxo. Nos últimos 6 meses, a vida de Ana tinha se tornado um inferno. Marcos, da sua garagem, ouvia as brigas. Ricardo aparecia na sua BMW preta, sempre aos gritos. Assine os papéis, Ana. Deixe de ser idiota. Você está vivendo na sujeira. Você e essas crianças é patético. Eu te dou um bom dinheiro. Saia daqui. E Ana, com a calma de uma professora, sempre respondia: esta escola é a única coisa que estas crianças têm, Ricardo. Eu não vou a lugar nenhum, você não vai tirar isso delas. Marcos via Ana voltando dessas brigas. Ela nunca chorava na frente das filhas. Mas ele, da sua garagem, às vezes a via tarde da noite, sentada na varanda dos fundos, a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Ele queria ir até lá. Ele queria pegar sua chave inglesa mais pesada e conversar com o Ricardo. Mas quem era ele? O fracassado da graxa. Ele não era herói de ninguém. O que quase ninguém sabia, e Marcos só descobriu por acaso, na fila da farmácia, era o segredo de Ana. A força dela tinha um limite físico. Ana era diabética, tipo 1, dependente de insulina. Ela precisava de uma rotina, precisava de comida na hora certa, precisava de paz. E paz era a única coisa que Ricardo não lhe dava. A humilhação final aconteceu na véspera. Na sexta-feira à tarde, Ricardo não veio sozinho. Ele veio com um trator e parou a máquina na frente do portão da escola, na hora da saída, bloqueando a rua. As crianças Léo, Lia, Sara, todas viram. É o fim, Ana! Ricardo gritou na frente de todos os pais e crianças. Eu cansei de ser legal. Eu entrei na justiça e consegui. Eu tenho a ordem de despejo. O juiz me deu a posse. Vocês têm 48 horas para tirar seus filhos desta espelunca. Este prédio será demolido na segunda-feira. A humilhação foi pública, total. Ana ficou pálida como cera, mas se manteve firme. Ela pegou as mãos das suas 2 filhas. Vamos para casa, crianças. O senhor Ricardo só está confuso. Confuso? Ele riu. Eu estou perfeitamente lúcido. E você, professora, está acabada. Ela não estava acabada. Ela estava furiosa. Marcos viu a luz da cozinha dela acesa a noite inteira. Ela não dormiu. Ela estava no telefone, ligando para advogados, para a defensoria pública, para qualquer um que pudesse parar a demolição. Ela estava lutando. E no meio daquela batalha,
Ela fez o que toda pessoa desesperada faz. Ela se esqueceu de si mesma. Naquela manhã de sábado, ela não tomou café. Ela não almoçou. E no pânico de salvar a escola, ela cometeu o erro fatal. Ela se esqueceu da sua injeção de insulina. O corpo dela, já exausto pelo estresse, não aguentou. As gêmeas, Lia e Sara, contaram a Marcos, entre soluços, o que aconteceu. A mamãe estava no telefone e ela falava: "Eu não vou deixar, eu não vou." E ela andava de um lado para o outro. E ela ficou tonta. Ela sentou na cadeira da cozinha, continuou Lia. E ela disse: "Meninas, rápido, o açúcar, na gaveta. A mamãe, tá." Antes da gente pegar, ela... Soluçou Sara. Ela caiu. Elas viram a mãe desmaiar. Elas tentaram sacudi-la. "Mamãe, mamãe." Mas Ana não acordava. Elas não sabiam o que fazer. Elas não sabiam onde estava o kit de emergência. Elas só sabiam de uma coisa: correr. Correr até o único outro adulto em quem confiavam. O homem quieto, coberto de graxa, que sempre lhes dava um sorriso gentil quando elas passavam. O tio Marcão. E elas correram, gritando, para o pai solteiro que estava consertando seu caminhão. Os dias que se seguiram foram como viver em um sonho estranho. Uma bolha de cheiro de graxa e café forte, suspensa no tempo. A garagem do Marcão se tornou uma fortaleza, um esconderijo improvável. Eu, Marcos, fiz o que pude. Fechei as portas da frente. Coloquei uma placa torta que dizia: "Fechado para balanço." Era uma mentira, claro. Eu estava perdendo os poucos clientes que tinha, os caminhoneiros que passavam. Mas eu não me importava. Eu olhava para Ana e Mia e depois para o meu próprio filho, Léo, e eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Eu tinha um pequeno quarto nos fundos, onde eu e Léo morávamos. Tinha um beliche e um fogão elétrico de 2 bocas. Virou o nosso forte. E a vida floresceu ali, naquele lugar improvável. Ana, a professora, não conseguia ficar parada. Ela viu que o meu Léo, um menino de 8 anos, estava com dificuldade para ler. Eu, um mecânico, não sabia como ajudar. Minha falecida esposa, a professora, é que cuidava disso. Mas Ana sabia. "Isso não pode, Marcão," ela disse, com a primeira faísca de vida que eu vi nela. "Um menino tão esperto, ele só está lendo as palavras erradas." E de repente, a minha oficina virou uma sala de aula. Ana pegou as ordens de serviço velhas, as notas fiscais, e começou a usar o verso delas como lousa. Ela sentou Mia e Léo no chão sujo e começou a ensinar. "Vamos lá. Ole e ó. Óleo. É o que o papai do Léo usa." E pela primeira vez em 3 anos, desde que a mãe dele se foi, eu vi o meu filho sorrir. De verdade. Ele estava aprendendo. A professora, mesmo quebrada, estava salvando o meu filho. Enquanto ela salvava o Léo, eu tentava salvar o Valente. Eu passei dias debaixo daquele capô. Eu sabia que a verdade era feia. O motor não estava só fundido, ele estava destruído. Era como se alguém tivesse jogado areia dentro, mas eu não podia dizer a ela. Porque o Valente, mesmo morto, era a esperança dela. Era a ideia de que um dia ela poderia ligar o carro e fugir. Então, eu menti. "É ouvir a brequim, Ana. Está difícil de achar a peça, mas eu vou dar um jeito." E eu ficava lá, batendo em peças que eu sabia que estavam mortas, só para ela ouvir o som de trabalho, só para ela se sentir segura. À noite, nós 4 nos sentávamos na pequena mesa de cozinha que eu tinha. A comida era simples. Macarrão instantâneo, ovo frito, o que eu conseguia comprar no armazém da esquina com as minhas últimas economias. E pela primeira vez em anos, a minha casa cheirava a família. Ana e eu conversávamos. Sobre tudo, menos sobre ele. Falávamos sobre nossos filhos, sobre o sonho dela de ser professora, o sonho que o monstro tentou tirar dela. "Eles acham que ser professor é ser pequeno, Marcos," ela me disse uma noite, lavando os pratos numa bacia. "Eles não entendem que é o único trabalho que constrói o futuro." Eu olhei para ela. Ela não era mais a mulher apavorada na estrada. Ela era uma leoa. E eu, o mecânico sujo de graxa, estava me apaixonando por ela, mas o mundo lá fora não tinha parado. A calma era uma ilusão, e ela se quebrou numa terça-feira, uma semana depois que elas chegaram. "Acabou o leite, Marcos," ela disse pela manhã. Eu preciso ir ao armazém. O Léo não pode ficar sem."
Não, eu disse, o pânico subindo. Eu vou. Fique aqui, tranquila. Você não pode ir, ela disse. Você está fechado para balanço. Se os seus clientes te virem, vão saber que você está aqui e vão começar a perguntar. O armazém é perto. Eu vou disfarçada. Ela pegou um boné velho meu de graxa, prendeu o cabelo bonito dela lá dentro, colocou óculos escuros. Eu pareço uma fugitiva de verdade agora. Ela tentou rir, mas não teve graça. Ela foi. Eu fiquei na porta da garagem olhando pela fresta. O armazém era a 2 quadras. Uma eternidade. Eu vi ela entrar. 10 minutos, 15, 20. O meu coração começou a bater mais forte. Pai, cadê a tia Ana? Perguntou Léo. Ela já vem, filho. E então, eu a vi. Ela não estava andando. Ela estava correndo. Ela corria com as sacolas de leite balançando, o rosto branco de pavor. Ela atravessou a rua sem olhar. Um carro freou, buzinou. Ela nem ouviu. Ela correu para a garagem, bateu na porta de metal. Marcos, abre, abre! Eu puxei o portão de ferro. Ela entrou caindo, derrubando as sacolas. O leite se espalhou pelo chão sujo. Ele tá aqui, ela engasgou, agarrando a minha camisa. Ele tá aqui. Eu o vi. Eu o vi. O quê? Onde, Ana? Eu disse, trancando o portão. Um carro, um BMW preto, como o dele, parado, na frente do armazém. E ele estava me olhando. Ele não me seguiu. Ele só sorriu. Ele sabia que eu estava ali. Ele sabia. Ela estava tendo um ataque de pânico. Ela não conseguia respirar. Ele me achou. Ele me achou, Marcos. Ele sabe onde estamos. Ele sabe e ele está brincando comigo. Eu a segurei pelos ombros. Ana, respira. Pode não ser ele. É um carro comum. Não! Ela gritou. Era ele. O Davi. Ele me encontrou. E agora ele sabe de você. Ele sabe das crianças. Ele vai machucar vocês. O pânico dela era contagioso. Mia e Léo, vendo a mãe gritar, começaram a chorar. A nossa família de mentira estava desmoronando. Nós temos que ir, ela disse, se levantando. Agora, Marcos, o valente, ele tá funcionando? Você disse que ia arrumar. E ali eu tive que contar a verdade. A mentira piedosa que eu contei explodiu na minha cara. Ana, eu disse, a voz baixa. O valente, ele não vai andar. Nunca mais. O motor está trincado. Não tem conserto. Eu sinto muito. Eu só queria que vocês ficassem seguros. A expressão no rosto dela, a última gota de esperança, secou. Ela olhou para mim, não com raiva, com um desespero que era 1000 vezes pior. Então é isso, ela sussurrou. Ele ganhou. Nós estamos presos num beco sem saída. E ele está vindo. Ela estava certa. Ele estava vindo. O celular dela, que estava mudo e esquecido em cima da minha bancada de ferramentas, acendeu. Uma única mensagem de texto, de um número desconhecido. Ana a pegou, tremendo, e leu em voz alta. Belo esconderijo, meu amor, um chiqueiro. Combina com você, professorinha. Eu te dei 1 semana para brincar de pobre. A brincadeira acabou. Estou indo buscar o que é meu. E desta vez, eu não vou ser gentil. Especialmente com o mecânico sujo que está te escondendo. O terror era total. Mia chorava. Ana tremia. E eu, Marcos, o pai solteiro, o mecânico. Eu senti o ódio subir. Eu não era rico. Eu não era poderoso. Mas aquele homem, aquele monstro, estava ameaçando a minha família. A minha nova família. Eu fui até o fundo da oficina, peguei um pé de cabra, um pedaço de ferro pesado, manchado de óleo. Marcos, o que é isso? Ela sussurrou. É um alarme, eu disse, colocando o ferro ao lado da porta. Ele não vai entrar aqui, eu prometo. Nós esperamos 1 hora, 2. O sol começou a se pôr. A oficina ficou escura. E então nós ouvimos o som de um motor, mas não um motor velho. Um motor silencioso, caro. Um motor que parou, bem na frente da minha garagem. O BMW preto. As luzes do carro cortaram a escuridão da oficina. E então, batidas. Mas não batidas na porta de metal. Batidas no portão de ferro que dava para o meu pequeno quarto dos fundos. Ana, meu amor. A voz era suave, quase um canto. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir o seu cheiro. Abra a porta, ou eu vou arrombá-la.
E eu acho que as crianças não vão gostar de ver o que eu vou fazer com o seu herói mecânico. O jogo tinha acabado. O monstro estava na porta. O policial estava com as algemas nas mãos. Marcos, o mecânico, olhou para o aço frio, depois para o sorriso triunfante de Ricardo. Ele sabia que era o fim. A palavra de um homem rico contra a de um graxeiro. Ele estava prestes a colocar as mãos para trás. Parem! O que estão fazendo com ele? A voz, embora fraca, cortou o estacionamento como um chicote. Todos se viraram. Lá estava ela, Ana, a professora Ana. Ela não estava em coma. Ela não estava nem na cama. Ela estava parada na porta de entrada do hospital, pálida como um fantasma, usando apenas o roupão fino do hospital. Ela tinha arrancado o soro do braço. Uma pequena mancha de sangue marcava o local. Ela estava fraca, se apoiando na parede, mas seus olhos queimavam com o fogo de uma leoa. Ana! Gritou Ricardo, o sorriso sumindo. Volte para a cama. Você está delirando. Esse homem é um animal. Ele me agrediu. Ele te agrediu? Ofegou Ana, dando um passo trêmulo para frente. Porque o senhor estava tentando sequestrar as minhas filhas. Eu ouvi os gritos delas da minha janela. O policial que segurava as algemas congelou. Ele olhou de Ricardo para Ana. Senhora, o senhor Ricardo nos informou que a senhora estava em coma e que ele tinha a guarda das meninas. Ana soltou uma risada, um som seco, cheio de desprezo. Em coma? Ele lhe disse isso? Que conveniente. Não, policial. Eu estou diabética, não estou em coma. E esse homem, ela apontou o dedo trêmulo para Ricardo, não tem a guarda de nada. Eu sou a mãe. E eu estou perfeitamente sã. E eu estou dizendo, aquele homem ali, ela apontou para Marcos, salvou a minha vida. E aquele homem ali, ela apontou para Ricardo, é o homem que está tentando destruí-la. O jogo virou. A palavra de Ricardo, coma, contra a evidência viva de Ana. O policial deu um passo para trás de Marcos. Senhora, disse o policial, isso é uma disputa de família, é complicado. Não é complicado, disse Ana, agora com a força voltando. É criminoso. Esse homem, ela olhou para Ricardo, apareceu na minha escola com um trator, ameaçando meus alunos. Ele me perseguiu por meses. O estresse que ele me causou foi o que me fez ter o colapso hoje. E agora, ele está mentindo para a polícia e tentando levar minhas filhas à força. Isso tem um nome, e não é disputa de família. Ricardo, vendo que estava perdendo, vendo os policiais agora o encarando com suspeita, tentou a última cartada. Ela é instável. Olhem para ela. Uma mãe que se esquece da própria insulina. Ela não pode cuidar dessas crianças. O juiz vai me dar a guarda na segunda-feira de qualquer jeito, junto com o terreno. Eu venci. Ele abriu a porta do carro, onde Lia ainda estava trancada, chorando. Vamos, Sara. Entre. Mas antes que ele pudesse agarrar a outra gêmea, algo aconteceu. A doutora que atendeu Ana, seguida por duas enfermeiras, apareceu na porta. Senhor Ricardo Bittencourt, a doutora chamou, a voz cheia de autoridade. Eu ouvi o senhor ameaçando minha paciente na unidade de terapia intensiva há 1 hora. E agora o encontro aqui, assediando-a novamente. Policiais, este homem está perturbando uma paciente vulnerável. E as alegações dele sobre a instabilidade da senhora Ana são uma mentira maliciosa para obter vantagem legal. Ela está doente, sim, mas é uma mãe perfeitamente competente. O policial olhou para Ricardo. O senhor nos disse que ela estava em coma, e agora a médica diz que o senhor a estava ameaçando. Acho que o senhor é quem vai ter que vir conosco para a delegacia. O rosto de Ricardo ficou roxo. Ele olhou para Marcos, para a doutora, para Ana. Ele estava derrotado. Vocês vão se arrepender disso. A ordem de demolição ainda é válida. Segunda-feira, eu acabo com vocês. Ele foi levado pelos policiais. Marcos finalmente respirou. Ele correu e pegou Sara nos braços, enquanto o segurança do hospital destrancava a BMW para tirar Lia. As duas meninas correram para Ana, que desabou de alívio nos braços de Marcos, que agora segurava a família inteira. Naquela noite, Ana recebeu alta. Marcos levou os 4, Ana, Léo, Lia e Sara, para a sua garagem. Era o único lugar seguro. A casa de Ana estava trancada e o monstro estava solto. Ricardo foi liberado da delegacia em 1 hora, claro. Eles se sentaram na pequena cozinha de Marcos entre os motores velhos. O clima era de derrota. Obrigada, Marcos,
disse Ana baixinho, segurando uma caneca de chá quente. Você salvou as meninas, mas ele venceu. Segunda-feira, 8 da manhã. O trator vai chegar. A escola, a Girassol. Acabou. Não acabou, disse Marcos. Ana o olhou. O que você quer dizer? Ele tem a ordem do juiz. Sim, disse Marcos. Ele tem um pedaço de papel, mas eu tenho o mapa. Mapa? Que mapa? Marcos se levantou. Ele foi até um armário de arquivos de metal enferrujado que estava no canto da oficina. Ele puxou uma gaveta emperrada. De dentro, ele tirou um rolo de papel grande, amarelado, manchado de graxa. Ele o abriu sobre a mesa da cozinha. O que é isso? Perguntou Ana, se aproximando. Meu avô, disse Marcos, tinha esta garagem. E o avô dele antes disso. Nós estamos neste bairro há muito tempo. E este é o mapa de zoneamento original da prefeitura, dos anos 60. E... perguntou Ana. E... disse Marcos, apontando o dedo sujo de graxa para um lote específico. Esta é a sua escola, o lote 14, e este é o meu lote, o 15, e esta é a ordem de demolição do Ricardo. Ele pegou o papel que Ricardo tinha esfregado na cara de Ana na sexta-feira. Ele o colocou ao lado do mapa. Ana, o seu cunhado é um homem rico, mas ele é um péssimo investigador. Ele só olhou o valor do terreno. Ele não olhou o que estava debaixo dele. Debaixo, ela sussurrou. Marcos apontou para uma linha tracejada no mapa antigo. Uma linha que passava exatamente no meio do lote 14. Isso aqui é o antigo oleoduto principal da cidade. Foi desativado em 1971, mas nunca foi removido. O terreno está contaminado, Ana. É por isso que a prefeitura o abandonou nos anos 90. Ninguém, nunca, pode construir um prédio de apartamentos em cima disso. O risco de explosão é gigantesco. Ana ficou pálida. Mas, e a minha escola? A escola é antiga, um andar, fundações rasas. Ela pode ficar, mas demolir? Cavar para fazer uma fundação de um prédio de luxo? Marcos riu. O Ricardo nunca conseguiria a licença ambiental. Ele mentiu para o juiz. Ele não disse o que tinha no terreno. Segunda-feira, 8 da manhã. A rua estava cheia. O trator de Ricardo estava lá. Ele estava lá sorrindo, com a ordem judicial na mão. A polícia estava lá para garantir o despejo. Ana, as gêmeas e todas as crianças e pais do bairro estavam na frente da escola, chorando, fazendo uma corrente humana. Acabou, Ana! Gritou Ricardo. Saiam da frente, ou o trator passa por cima. Eu não faria isso se fosse você, Ricardo. A voz de Marcos ecoou. Ele não veio correndo. Ele veio dirigindo. Sua velha F1000. Ele parou o caminhão, bloqueando o trator. Ele desceu, sujo de graxa, com um mapa amarelado na mão. O que é isso, seu lixo? Outra ameaça? Zombou Ricardo. Não, disse Marcos, entregando o mapa para o oficial de justiça que acompanhava Ricardo. É um aviso de segurança. Veja você mesmo, oficial. Lote 14. Oleoduto desativado, não removido. Se o seu amigo aqui, ele apontou para Ricardo, bater com essa máquina no lugar errado, ele não vai demolir só a escola. Ele vai levar o bairro inteiro junto. O oficial de justiça ficou branco. O operador do trator desligou a máquina imediatamente. Ricardo correu e arrancou o mapa da mão do oficial. Seus olhos voaram pelo papel. Contaminado, oleoduto. Não, não. É mentira. Não é mentira, disse Marcos. Eu sou mecânico. Eu entendo de óleo. E eu entendo de metal enterrado. Você pode ter dinheiro, Ricardo, mas você não fez o seu dever de casa. O oficial de justiça rasgou a ordem de despejo. A demolição está suspensa, indefinidamente, por risco ambiental extremo. Senhor. Ricardo, o senhor mentiu para um juiz. Acho que o senhor é quem vai ter problemas. Ricardo ficou ali no meio da rua tremendo de raiva. O homem rico, derrotado pelo mapa de um mecânico. O que aconteceu depois foi o que mudou o bairro. A tentativa de demolição ilegal de Ricardo abriu uma investigação. Ele perdeu suas licenças de construção. E a prefeitura, envergonhada, não só devolveu o terreno para Ana, como investiu na reforma da escola Girassol. E Marcos? Bem, ele não consertou só a escola. Ele consertou uma família. Naquela tarde, Marcos, Ana, Léo, Lia e Sara estavam na garagem. Não havia mais choro, apenas paz. Sabe, disse Ana, vendo Léo e as gêmeas desenhando juntas no chão da oficina. A escola vai precisar de muita coisa. Um zelador, talvez. Alguém que entenda de encanamento.
e motores. Marcos, que estava finalmente consertando seu caminhão, parou. Ele olhou para ela por cima do motor. Eu não sei, professora. Eu ouvi dizer que o zelador está meio apaixonado pela diretora. Ana sorriu. O primeiro sorriso de verdade em muito tempo. Bom, ela disse, a diretora também está. O pai solteiro não só salvou a mãe, ele salvou o futuro de todos. O que você achou dessa incrível reviravolta? A inteligência do Marcos foi a melhor vingança? Comente aqui embaixo. Você acha que o Ricardo mereceu o que aconteceu? Se essa história te emocionou e te fez acreditar que o verdadeiro herói é aquele que vê os detalhes que ninguém mais vê, por favor, deixe o seu like com força. E se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma história onde a inteligência vence a arrogância. Obrigado por assistir.